não podemos mais falar em Estado de Direito para uma sociedade como a brasileira, por conta da exclusão social. E me deparei com uma outra questão. Comecei a conversar com vários servidores da FEBEM, vários funcionários da FEBEM. E o incrível é que eles não entendiam por que eles estavam sendo processados por tortura. Porque na cabeça deles, eles estavam fazendo um favor para a sociedade. Eles estavam fazendo aquilo que os pais não faziam em casa. E mais me chamou a atenção é que nós não teríamos muitas pessoas ligadas ao direito aqui. O direito, e especificamente um jurista chamado Kelsen, trouxe inúmeros problemas para esse nosso século que nós vamos carregar seguramente por pelo menos mais um. A redução da maioridade penal, hoje propalada como panaceia na maioria dos males, vai ser talvez o maior mal que nós venhamos a enfrentar. Por uma questão muito simples. Não há perspectiva em 20 anos que você ressocialize qualquer dessas pessoas. Você só aumenta o tempo de encarceramento, o tempo de violência que essa pessoa é submetida, porque o estado de liberdade é o estado natural do ser humano. O ser humano não consegue viver, qualquer animal não consegue viver preso. E você vai se deparar com problemas no futuro muito maiores, e a criminalidade que é epidêmica vai se transformar num fenômeno, infelizmente, mais cotidiano que é. Entre aspas, do lado de cá, a guerra civilizou-se a tal ponto que já não é mais guerra, mas uma operação de polícia mundial, algo como uma extensão global do processo de pacificação na origem das sociedades bem policiadas de hoje, fecha aspas. Dizer que no holocausto normal, que a Ângela estava se referindo do nosso dia a dia, o maior número de mortes é causado por agências do Estado, seja nas execuções protagonizadas por policiais e parapoliciais, agora está na moda no Rio de novo, né? Que eram os esquadrões hoje chamados de milícias, seja pela escolha de políticas públicas que causarão mortes prematuras de crianças por falta de atendimento, seja nas fumigações e ingestões químicas de substâncias proscritas nos países centrais. Podemos pensar então se está empiricamente verificado que nenhum crime de Estado é cometido sem ensaiar ou apoiar-se em um discurso justificante, que a matança em curso no Brasil neoliberal se sustenta em uma criminologia funcionalista e acrítica que pretende reordenar, eficientizar o controle social letal, legitimando a expansão da barbárie, que se traduz no emparedamento em vida e no aniquilamento de milhares de jovens brasileiros. Nos últimos 10 anos, foram assassinados cerca de 30 mil jovens no Rio de Janeiro, sendo que a grande maioria deles, né, negros e favelados. Moradores de favelas sem terra, a tortura e o isolamento nas prisões não têm nenhum efeito sobre as condições reais de segurança. Não importa que quanto mais prendemos, torturamos e matamos, não melhora em nada a situação dos nossos jardins cercados. A brutalidade e o extermínio hoje fazem sentido por si. Trata-se de um engajamento subjetivo à barbárie. O argumento é, bom, então, é como se o Estado de Direito fosse um paradigma, o Estado liberal de direito, o democrático de direito, tanto faz a qualificação, fosse o Estado moderno, o Estado ocidental, fosse um paradigma do qual nós, por anomalias e taras históricas herdadas de um passado remoto, ibérico, seja lá o que seja, ao qual nós não conseguimos nos adequar, e por isso nós somos selvagens e bárbaros, e a civilização está do lado desse Estado que no Brasil, ao se implantar, é um Estado violador de direitos, é um Estado que extermina, é um Estado exterminista, cuja política punitiva está em constante expansão, e sobretudo nos tempos atuais, esse é o grande paradoxo, 25 anos, 30 anos de democratização para cá, isso se exponenciou, ninguém entende isso, todo mundo tenta explicar isso. A observação é o seguinte, é que a nossa polícia, desculpe falar diante de historiadores e especialistas, lembrar isso, é bom lembrar isso,
A nossa polícia, ao ser criada, quando nos tornamos formalmente uma nação independente, em 1922, e ela é uma polícia de controle da população, e de uma população com a força de trabalho que não era do território, era transplantada, vinha da África, era escrava. Bom, então, no primeiro momento, a Constituição de 24 é uma Constituição iluminista, uma Constituição moderna, avançada, assim por diante, e abole as penas de tortura, açoites, e assim por diante, do antigo regime colonial e do antigo regime europeu, e, portanto, ela entra no regime prisional, estudado pelo Foucault numa obra clássica. Mas nos anos, em 1830, com o Código Criminal, há uma novidade. A novidade é a seguinte: mas o que a gente faz com a população escrava e com a população que gravita em torno da escravidão, que não é proprietária, não é escravo? Bom, com os escravos, nós temos, o que nós vamos fazer com o escravo se ele delinque ou se ele perturba a ordem, se ele se constitui uma ameaça, porque a ameaça estudado pela Verinha, a ameaça do levante era uma alucinação, era um pavor, a ameaça do levante escravo. O que nós faremos com ele? Se ele é propriedade, se ele é uma mercadoria, e se ele delinque, nós vamos, fica mais ou menos estabelecido que a polícia terá poderes judiciários e correcionais e poderá punir o escravo com açoites e assim por diante, com todas as barbaridades que nós conhecemos, sem precisar encarcerar. Porque ao encarcerar o escravo, nós privávamos o seu proprietário do usufruto do seu trabalho compulsório. Portanto, nesse momento, até o poder judiciário da polícia no Brasil, do Império, ser abolido formalmente, mas continua em 1870 e pouco, se não me lembro, por aí, a polícia estava autorizada a punir sem precisar encarcerar. Portanto, o hábito de violência, assim, a compulsão à violência da polícia, ela tem essa origem. Essa origem, isto é, o fato de que a polícia está controlando uma população que não tem nada a ver com a nação que em princípio estava se formando, porque ela era estranha, ela era bárbara, ela vinha da África, ela não era cidadã, era objeto, era mercadoria. Bom, e isso vai se expandindo para o conjunto dos pobres, livres, não proprietários, negros e assim por diante. E uma outra soberania é justa, ou entre as várias soberanias, a outra é a soberania do poder das grandes corporações, das empresas. As empresas são espaços de soberania, não só quanto ao controle dos seus funcionários. Elas vigiam, elas punem, elas levam à loucura, ao suicídio, elas cometem atos de violência, né, de violência psicológica, um negócio espantoso, é um massacre, é um massacre. E elas estão, no novo capitalismo, elas estão se aproximando do modelo da qual que era o embrião dessas corporações multinacionais, que são espaços de soberania, de autoridade econômica, elas que decidem o que vai se produzir, o que se vai consumir e assim por diante. Elas se aproximam das empresas mercantilistas, que tinham o quê? O que nós temos hoje, segurança privada. Elas tinham direito a exércitos privados, a marinhas privadas. Elas exerciam poder, inclusive, sobre território. Nas Índias Ocidentais, os historiadores sabem bem disso. As companhias que estão no Iraque nesse momento, todas elas têm exércitos privados e têm controle dos seus respectivos territórios, como as grandes companhias mercantilistas do início da expansão do capitalismo e desse poder punitivo que acompanha a expansão do capitalismo. Não por acaso eles chegam matando. Por quê? Em princípio é para acumular capital, assim, mas por que chega matando? É uma coisa... Bom, e um outro espaço de autoridade e de princípio de soberania é essa polícia violadora, exterminista, autonomizada e automatizada. E nem eles mais sabem o que estão fazendo, estão matando, por isso simplesmente. Bom, para não dizer que eu sou pessimista, isso lembra muito a descrição do Behemoth, que é um livro clássico sobre o Terceiro Reich. Bom, certo.